Olá, meus queridos, graça e paz, nós aqui mais uma vez. Antes de nós entrarmos aqui na leitura do dia 279, peço-lhe, compartilha este vídeo, divulgue o link, siga a página e vamos aí alcançar muitas outras pessoas com a palavra de Deus. E vamos embora, que o tempo não para. E mais uma vez, quero agradecer a Deus por sua vida, que perseverou até aqui, que está perseverando, e eu creio que você vai chegar até o final e vai dar o brado de vitória, porque você concluiu a leitura em um ano da Bíblia. Então, no livro de Neemias, capítulo 9, o povo israelita, por serem tão desobedientes nos mandamentos do Senhor, se reúne para jejuar, vestidos de pano de saco e com terra na cabeça, porque eles estão reconhecendo que andavam por um curto período de tempo na desobediência. Eles desobedeceram a Deus e faziam tudo que Deus reprova. Então eles decidiram ali entrar num processo de jejum, um processo de arrependimento, para que recebessem ali o perdão de Deus. Então, nesse capítulo, queridos, eles estão fazendo a confissão dos seus pecados, porque eles reconhecem o quanto erraram ao longo da caminhada com Deus. Eles estão reconhecendo que falharam, e falharam muito. Você vai perceber dentro dessa leitura que erraram muito com Deus. Além de que Deus sempre os manteve em fidelidade, sempre suprindo as suas necessidades, mas o povo obstinado de coração desviaram desse caminho, pecando contra Deus. Contudo, dentro desse capítulo, eles vão relatar detalhes de onde e como eles falharam com Deus. Eu vou citar alguns para vocês aqui. Vocês vão lembrar que Deus os tirou lá do Egito, da mão do faraó, e os levou para o deserto em uma jornada em direção à terra prometida. Porém, eles murmuravam por tudo. Apesar que Deus já tinha tirado eles da escravidão, das mãos do faraó, eles murmuravam por tudo. Murmuravam porque faltava alimento, murmuravam porque faltava água, murmuravam porque faltava vestimenta e outras reclamações que eles tinham. Mas em tudo, queridos, lembre-se disso aqui, dentro da leitura, sempre Deus se manteve fiel ao povo. Sempre se manteve fiel à sua palavra, aquilo que ele tinha prometido para eles, Porém, o povo não seguia assim a direção de Deus. E no final do capítulo, você vai perceber, desse mesmo capítulo, capítulo 9, o povo, diante desse jejum, diante dessa lamentação, eles propõem um acordo com Deus. Eles chamam ali toda a liderança, todas as autoridades da cidade e fazem um acordo com Deus. E aí nós entramos agora no Salmo 101, que é um salmo de Davi, e nesse salmo ele está falando de sua fidelidade, de sua bondade, de sua conduta e de sua integridade diante de Deus. Ele está contando ali os salmos e falando dele próprio, que ele não vai se desviar do caminho do Senhor, aconteça o que acontecer, que ele é íntegro, que ele não aceita a maldade. Davi está falando ali, expondo aquilo que está no seu coração diante de Deus. E nós percebemos em todo o tempo, dentro dos salmos de Davi, o quanto ele é sincero em suas palavras, naquilo que está no seu coração. E aí nós vamos fechar hoje a nossa leitura no livro de Apocalipse, o capítulo 6. A gente sempre, quando vai ler o livro de Apocalipse, quando João ele encerra lá o livro, diz assim: ninguém pode tirar e nem pôr desse livro. Então há um temor mais elevado dentro deste livro. Então quando você chegar lá no final, você vai perceber essa fala do apóstolo João. Então no livro de Apocalipse 6 ele vai falar dos selos, especificamente de 6 selos. E aí ele vai abrindo os selos e vai falando o que se trata cada selo e cada cavalo que é liberado, e cada um tem a sua função ali quando é sido liberado dentro dessa leitura. Então, eu vou falar de alguns, do primeiro cavaleiro, que ele fala que é o cavaleiro que recebe a coroa, é o primeiro cavaleiro. Já no segundo cavaleiro, ele recebe o poder para tirar a paz da terra e que os homens se matem, na verdade, uns aos outros. Já no terceiro selo, o cavaleiro tinha uma balança. Ele ia pesar, vai chegar um tempo, isso aí é o final dos tempos mesmo, vai chegar um tempo que nós não vamos mais poder comprar, vai ter alguém que vai liderar, um governo que vai liderar, e é tudo conforme ele ditar. Então, vai chegar esse tempo, eu creio que eu e vocês já não vamos estar aqui para a glória de Jesus, nós vamos já estar morando no céu, em nome de Jesus. Então, mas vai ter esse terceiro cavaleiro. E no quarto cavaleiro, o cavalo amarelo recebeu poder para matar
pela espada, com a fome, com as pragas e animais selvagens. Então vão devastar mesmo a terra. Muitas pessoas morrerão com esse terceiro, na verdade com esse quarto cavalo. E no quinto cavalo, que é o quinto selo, debaixo do altar, há as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, aqueles que pregaram o evangelho, como eu e você, os apóstolos naquela época, todos que morreram, dedicaram a sua vida pregando o evangelho, diz que vai ter, quando eles abrirem este selo, está lá as almas guardadas daqueles que Deus preservou, daqueles que Deus cuidou, porque pregaram o evangelho, não tiveram medo, foram mesmo aí neste mundão pregando a palavra de Deus, resgatando vidas. Então tem um lugar também desse selo que vai estar lá debaixo do altar do Senhor, essas almas. E o sexto selo, eu vou ler com você para nós fecharmos aqui a leitura. Eu vou ler lá em Apocalipse capítulo 6, no versículo 12, que diz assim, ó: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina grega. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E aí é a devastação total, né? Então, quando ele abre o sexto selo, já se passou-se o tempo de arrependimento, já passou a tribulação, já passou-se tudo, e aí chega o final. Sabe, queridos, o que nós aprendemos com tudo isso é que precisamos estar em todo o tempo preparado para a volta do nosso Senhor Jesus. Quando nós olhamos para essa leitura, quando nós ouvimos falar do nosso Senhor Jesus, o nosso coração tem que estar preparado. Lembre-se disso, eu e você temos que estar preparado para a volta do nosso Senhor. Por isso eu digo para você, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, queridos? Então até a próxima, que Deus te abençoe, queridos. Não esqueça, compartilhe esse vídeo, divulgue este link e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.